Melícia. Hoje é a primeira vez que eu vejo o olho da Melícia. Aleluia. O Senhor é bom. Livro de Neemias, capítulo 12. A Rafaela chupando bala. Aleluia. Deve ser a outra. Aleluia. Neemias, versículo 2, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Está difícil. Tem aí Números. Depois de Números, Deuteronômio. Aleluia. Antes de Salmos. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Capítulo 2, versículo 18. Que diz assim. Neemias, capítulo 2, versículo 18. Muitos conhecem essa palavra. Uma palavra simples, mas que eu creio que algo do Senhor para nas nossas vidas. Aleluia. Segura as crianças aí, pisa no pé delas até elas gritarem ai. Né, Duda? Capítulo 18 que diz assim: E logo lhes declarei como a mão do meu Deus estivera comigo, e também lhes comuniquei as palavras que o rei me dirigira. Então exclamaram: levante-nos e conhecemos a construção, e fortaleceram as mãos uns dos outros para esta importante tarefa. Amém? E logo lhes declarei como a mão do meu Deus estivera comigo, e também lhes comuniquei as palavras que o rei me dirigia. Então exclamaram: levantemo-nos e comecemos a construção, e fortaleçam as mãos uns dos outros para esta importante tarefa. Amém? Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai, nesta noite, Deus, nós pedimos, Senhor, a tua direção, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco. Grandes coisas, ó Pai, o Senhor precisa reconstruir nas nossas vidas. Grandes coisas, ó Pai, o Senhor precisa nos ensinar, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, mudar em algo. Porque o Senhor tem algo a fazer, Senhor, nesta noite, nas nossas vidas. Toca, Senhor, a minha vida principalmente. Toca a vida de cada um nesta noite, ó Deus. Fala, ó Deus, o sobrenatural acontecer. Reconstrói, ó Deus, aquilo que precisa ser reconstruído. E o teu nome, Senhor, será glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Nós podemos observar a passagem de Neemias. É uma passagem muito simples. Uma passagem aonde um camarada que era copeiro do rei, onde um camarada que era mordomo do rei, e nós podemos ver sobre a tradução do original sobre o mordomo. Daqui a pouco eu já falo. Mas Neemias foi no capítulo 1 de Neemias, quando a Bíblia relata que a palavra de Neemias, filho de Acalias, aconteceu no mês de Quisleu. Quisleu, no original hebraico, é o significado do mês de dezembro. Então guarde bem, quando Neemias recebeu a palavra em Quisleu, que significa dezembro, foi no mês de dezembro. Amém? No ano 20 eu estava na fortaleza do palácio de Suzã, capital do reino, e veio Anani, que significa um grandioso, um dos meus irmãos, junto com alguns homens de Judá, e lhes perguntei pelos judeus e escaparam do cativeiro, e também a respeito da cidade de Jerusalém. E os homens que os consultei me disseram: o remanescente que escapou do cativeiro ali estava na cidade. Os que escapavam estão em grande calamidade, em grande miséria e afronta. E eis que os muros de Jerusalém estão derribados, e as portas
queimadas a fogo. Amém? Só para você entender o que é que aconteceu com Neemias. Neemias, ele estava dentro do palácio, estava dentro, era um mordomo, era um copeiro do rei. E no Velho Testamento, no original, a palavra do copeiro, do mordomo, a tradução é misla, que significa conselheiro. Então, quando nós vemos Neemias não era um simples copeiro, não era uma simples pessoa que simplesmente pegava um copo de vinho, bebia e depois passava para o rei. Não era uma simples pessoa que pegava o prato do rei, comia a sua comida, experimentava a sua comida primeiro, para depois o rei viesse comer. Por que eles faziam dessa maneira? Porque no Antigo Testamento, lá atrás, muitos matavam os reis como? Eles não conseguiam se achegar próximo do rei. Então, como que eles matavam os reis? Eles matavam os reis envenenados. E geralmente o rei tinha uma pessoa de confiança. Geralmente o rei, ele tinha um dos seus que ele mais confiava, que aquela pessoa daria a própria vida pela vida do rei. Por quê? Porque ele é quem iria experimentar. Ele é quem iria tomar o vinho que o rei tomava. Ele é quem iria comer a comida que o rei comia. E justamente por isso, tinha que ser uma pessoa da sua alta confiança, do seu alto gabarito. Então nós podemos ver que quando Neemias recebeu essa notícia, que todo Jerusalém tinha passado por uma destruição, os muros de Jerusalém tinham sido derribados, tinham sido, após o povo ter sido liberto da Babilônia, eles foram voltados para a sua cidade natal, aonde os muros de Jerusalém estavam derrubados e as portas de Jerusalém, elas estavam queimadas. Para quem nunca viu, na figura tinha os muros que fechavam a cidade de Jerusalém e as portas. As portas, qual é o significado? Ela não tinha uma porta, ela tinha várias portas. Então, uma para cá, outra para lá, outra para lá. Por quê? Porque hoje nós temos os fóruns, Fórum de Guarulhos, Fórum de São Paulo, o fórum que julga as causas. E naquela época, os juízes, eles julgavam as causas nos muros de Jerusalém, nas portas de Jerusalém. Então, a partir da hora que a cidade foi destruída, a partir da hora que aqueles muros, que aquelas portas foram totalmente queimadas, Jerusalém ficou uma terra de ninguém. Jerusalém ficou uma terra que ninguém mais poderia fazer justiça. Todos os juízes não poderiam julgar mais as causas, porque eles não tinham mais aonde julgar. E nós podemos ver que a partir deste momento, Neemias, na hora que ele recebeu essa notícia, que Jerusalém tinham sido os muros derrubados, que as portas estavam totalmente queimadas, os pais de Neemias tinham sido sepultados em Jerusalém, em Judá, para ser mais exato, que ficava nas proximidades de Jerusalém. Os avós de Neemias tinham sido sepultados dentro de Judá. E as famílias de Neemias estavam todas elas. Eles tinham saído do cativeiro da Babilônia e tinham voltado para aquela cidade. Só que quando nós falamos que os muros tinham sido destruídos, quando nós pegamos uma casa que foi derrubada, o que é que nós temos? Simplesmente entulhos. E para pensar, pessoas vivendo em cima de entulhos, pessoas vivendo sem saneamento básico, sem água, sem luz, e estavam vivendo ali, naquela cidade novamente totalmente destruída, totalmente acabada, totalmente transformada, porque era uma cidade bonita. E quando nós vemos a tristeza do coração de Neemias, uma hora Neemias foi servir ao rei Artaxerxes. É um dos nomes que eles colocam, né? Que é meio terrível da gente falar. Então no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: sucedeu então que no primeiro mês de Nisa. Mas o que é que significa Nisa no Velho Testamento? O que é que significa Nisa? Não é Nisa, é Nissan, que é a palavra
no original. A palavra Nissan, ela dá a entender que é o mês de abril. Então nós vemos que no capítulo 1, quando Neemias recebeu a notícia, ele estava em dezembro. E a partir daquele momento, foi se passando os meses, foi se passando os dias, Neemias começou a fazer o quê? Ele começou a clamar a Deus, ele começou a orar a Deus, para que Deus desse uma estratégia a ele, para que ele pudesse chegar diante do rei Artaxerxes, para que viesse pedir para o rei. Porque muitas vezes, para pensar, você sendo mordomo, você sendo aquele que servia ao rei, tendo que deixar o rei, tendo que sair da presença dele. Então nós podemos ver que depois de 4 meses, quando Neemias se aproximou até o rei, quando provava o vinho que estava diante do rei, eu o tomei e dei ao rei. E como eu nunca estivera triste em sua presença, o rei me disse: por que está triste? Está no capítulo 2, versículo 2. Por que está triste? O teu semblante, você não está enfermo, e isso não é outra senão tristeza de coração. Então tive muitíssimo temor, e disse ao rei: para sempre viva o rei. Como não estaria triste o meu semblante, se a cidade da sepultura de meus pais está assolada, e as suas portas estão consumidas pelo fogo? Então o rei me disse: que queres agora? E eu, encomendando-me ao Deus do céu, respondi ao rei: se parece bem ao rei, e se o teu servo achou graça diante da tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, e eu a reedificarei. Aonde o Senhor quer chegar nessa noite? A partir da hora que Neemias começou a orar, começou a pedir para que o Senhor viesse tratar o coração do rei, para que pudesse deixá-lo ir para a terra de Judá, para que ele viesse a fazer a restauração daquele lugar. E Deus tinha um chamado na vida de Neemias. Como não é diferente nesta noite? Muitas vezes o teu coração pode estar da maneira que o coração de Neemias estava naquele dia. Ou podemos falar que o coração de Neemias já estava triste há algum tempo, por esses 4 meses, a partir da hora que ele recebeu a notícia que Jerusalém estava destruída. E eu quero te dizer que da mesma forma que o Senhor tinha um chamado na vida de Neemias, o Senhor tem um chamado na tua vida. E a partir da hora que o chamado entrou no coração de Neemias, que o Senhor tratou com ele para que ele fosse restaurar aquela cidade. Muitas vezes nós temos um chamado do Senhor, nós temos um chamado daquilo que nós devemos fazer para o Senhor. Só que muitas vezes esse chamado não está ainda dentro do teu coração. E esta é a noite que o Senhor te trouxe neste lugar, para que você entenda de uma vez por outra que o chamado que Ele tem na tua vida, Ele não abre mão. O chamado que Ele colocou diante de você, Ele não abre mão. O chamado que Ele colocou sobre a tua história, Ele não vai abrir mão. Então é isso que muitas vezes nas nossas vidas, alguma situação da nossa vida está com os muros derrubados. Muitas vezes alguma situação da nossa vida está com os muros totalmente quebrados, totalmente destruídos. Mas sabe o que? Uma das coisas que o Senhor me falou no dia de hoje, que o único culpado sou eu e você. Eu e você somos o culpado por algo estar dando errado. Eu e você somos o culpado pela nossa casa não estar dando bem. Eu e você somos culpados pelo nosso emprego não estar dando bem. Por quê? Porque o Senhor tem um chamado na minha e na tua vida, e eu e você não estamos dando ouvido. Eu e você não estamos dando atenção naquilo que o Senhor quer tratar conosco. E a partir daquele momento que Neemias entendeu qual era o plano do Senhor, qual era a chamada que o Senhor tinha para a vida dele, ele simplesmente foi até o rei. Ele demonstrou aquela tristeza que ele estava, uma tristeza de alma, uma tristeza de espírito. E naquele tempo, quando vinha essa tristeza, ele poderia ser até morto, porque o rei poderia
pensar que ele tinha sido envenenado. E mesmo correndo esse risco, ele deixou o rei perceber. Ele demonstrou para o rei aquela situação que ele estava. E nessa noite, da nossa maneira, também não é diferente. Alguma coisa que nos entristeceu, alguma coisa que precisa ser restaurada nas nossas vidas. Se você abrir o teu coração nessa noite, é uma noite que o Senhor vai tratar com você. É uma noite que o Senhor vai te mostrar aquilo que precisa ser reconstruído na minha e na tua vida. Mas basta que eu e você venhamos abrir o nosso coração. E a partir daquele momento, a hora que Neemias falou com o rei, que ele pediu para o rei que o rei o liberasse por algum tempo, o rei falou: tá bom, eu vou te liberar, vou te mandar alguns dos homens que servem a você. Porque mesmo ele sendo mordomo, mesmo ele tendo esse nome de mordomo, Neemias também era servido. Neemias também tinha algumas pessoas que o serviam, que estavam à disposição dele. E o rei liberou Neemias juntamente com esses homens, para que fosse até aquela cidade, para que fosse, saísse do castelo, da onde ele estava com o rei, e fosse para Jerusalém. Hoje, para você entender a distância que Neemias estava, da cidade da onde ele estava, até mesmo para chegar em Jerusalém, ele estava a 1.500 quilômetros de distância. Para você ter uma ideia, hoje, se você medir da onde está Jerusalém e voltar 1.500 quilômetros, vai cair no Irã. É como se Neemias estivesse dentro do Irã e tivesse que ir para Jerusalém. A distância que ele ia ter que percorrer era 1.500 quilômetros. E não pense que ele tinha um carro, não pense que ele tinha um avião à sua disposição, não pense que ele tinha um helicóptero que saía do castelo e ia levá-lo até a cidade de Jerusalém. Não, ele tinha que ir de SP2, tinha que ir de a pé. Então, para você ter uma ideia, Neemias não mediu a distância, não mediu o sacrifício para fazer algo para o Senhor, não mediu o tempo que ele iria levar, não mediu o tempo que ele ia ter que andar para que ele viesse a fazer, porque ele ia ter que andar durante o dia, ele ia ter que andar durante a noite para que ele viesse a chegar em Jerusalém. E a partir daquele momento que o rei autorizou ele aí, ele simplesmente disse para o rei: meu rei, então que o Senhor me faça algumas cartas para que eu possa, em cada província que eu venha passar, eles venham saber que eu fui mandado pelo Senhor, que eu venha passar por aquele lugar onde eles tiram as árvores, que eles fazem os troncos, para que eu possa pedir alguma coisa e que eles possam me dar, para que eu possa começar a restauração dos muros de Jerusalém, para que eu possa começar a restauração das casas que estão em Jerusalém. E a partir daquele momento que o rei autorizou a ele a dar início àquela viagem, a dar início com todas aquelas cartas que ele foi passando nas províncias, ele foi passando, foi conversando, porque se ele não tivesse com aquelas cartas do rei, principalmente nas primeiras províncias, ele seria morto, porque ele estaria avançando além de um limite, de uma província, de um reinado. Então, através daquelas cartas, Neemias poderia passar, poderia chegar até aquele lugar. Mas nós podemos ver que depois do cativeiro, que eles saíram da Babilônia, que voltaram para Jerusalém, Neemias era um homem muito conhecido através do quê? Que era um homem bom? Não, ele era conhecido no reinado, porque era um homem de oração, era um homem que buscava a Deus, era um homem que tinha um temor a Deus, era um homem que ele sabia que ele tinha um chamado de Deus, e ele buscava esse chamado. A cada dia que passava, a cada momento da vida de Neemias, ele foi tendo algumas experiências com o Senhor, ele foi tendo algum reconhecimento, porque era um homem que buscava ao Senhor em oração. Amém? Muitos de nós precisamos reconstruir algo que está derribado. Você não terá paz enquanto não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. O que é que você vem pedindo a Deus de trabalhar? Qual foi o chamado que Deus te chamou para que você viesse a cumprir na sua vida? Porque você não nasceu
Você não cresceu, você não chegou até a sua idade que você está hoje, simplesmente porque foi um algo que Deus fez na sua vida. Não, você nasceu, você cresceu e você está aqui hoje para ouvir que Deus tem um chamado na tua vida, que Deus tem algo para fazer na tua vida e Ele não abre mão de você. Pare hoje de ficar impedindo de Deus realizar na tua vida aquilo que Ele quer realizar. Pare de ficar bloqueando as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, pois o Senhor quer te dar um algo diferente. O Senhor quer fazer mudanças na sua vida. O Senhor quer fazer mudanças na tua história, porque você simplesmente não nasceu para ser mais um. Você não nasceu para ser um qualquer um, mas você nasceu para ser mais que vitorioso. Você nasceu para carregar a presença do Espírito Santo, para carregar a arca do Senhor, para carregar o Espírito do Deus Todo-Poderoso, porque a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, Ele está aí dentro de você. Ele está aí dentro, querendo mudar, querendo transformar, querendo fazer algo que você precisa que Ele venha fazer. Amém? E nós podemos ver que Ele vai andando. Quando Neemias chegou àquela terra de Jerusalém, ele já chegou, eu creio que ele foi se acomodar em algum lugar, daquele lugar, foi conversar com alguém e viu toda aquela situação que estava passando em Jerusalém, que estava sobre os muros. E eu creio que ele, na madrugada, ele saiu sozinho, pegou a sua jumentinha e foi dar um rodeio ali para ver qual era a situação real. E a partir da hora que ele chegou naquele local, ele viu aqueles entulhos, que ele viu todo aquele muro derrubado, aonde a jumenta não poderia mais passar. Eu creio que ele desceu e foi andando. E foi andando sobre aquele lugar. E eu creio que ele foi falando para o Senhor: Senhor, como é que nós vamos fazer? Senhor, como é que nós vamos fazer essa reconstrução? Como é que nós vamos levantar esses muros novamente? Como é que nós vamos tirar esses escombros, Senhor? E eu creio que naquela noite o Senhor falou com ele: primeiramente, você terá que ter alguma ajuda. Primeiramente, você terá que ter algumas pessoas para que possam te ajudar a levantar essa tarefa. Porque sozinho ninguém faz nada. Sozinho você não chega a lugar algum. Sozinho você não consegue chegar simplesmente, se você sair daqui, até mesmo uma esquina. Porque a palavra do Senhor ela nos diz para nós andarmos de dois em dois. E se um estiver fraco, o outro te levanta. Se um cair, o outro vai te levantar. E eu creio que Neemias, ouvindo aquela voz do Senhor, falando para ele que ele precisava de alguém para começar a ajudar. E através daqueles escombros, se nós derrubarmos todo esse local e deixarmos o escombro aqui dentro, nós vamos conseguir reconstruir algo aqui? Não. Então, uma das coisas que mais nós precisamos fazer é tirarmos esses escombros do local. É tirarmos aquilo que está atrapalhando, que vai atrapalhar, que seja levantado novamente. E quando nós falamos em escombros, nós falamos em pecado. Quando nós falamos em escombros, nós falamos daquilo que nos afasta de Deus. Quando nós falamos em escombro, nós falamos daquilo que nos tira da presença do Senhor. E o que é que tem te tirado da presença do Senhor? O que é que tem te afastado da presença do Pai? O que é que precisa ser reconstruído? O que é que precisa ser retirado deste local para que venha a ser reconstruído algo na sua vida? Pense nesta noite. O que é que você precisa tirar? O que é que você precisa deixar de fazer para que os muros sejam reconstruídos novamente?
Se você pegar a sua casa para você entender, mais uma vez, se você pegar a sua casa, tirar o muro ou a parede principal da sua casa da frente, tirar aquela porta que você tranca toda vez que você sai e tirar ela, vai ficar uma casa de ninguém. Vai ficar uma casa que qualquer um poderá entrar. Vai ficar uma casa que qualquer um poderá tirar a tua televisão de lá de dentro. Poderá tirar o teu fogão, poderá tirar o teu som, poderá tirar a tua geladeira e levar embora. Para que você entenda nessa noite. Jerusalém estava uma terra de ninguém. Jerusalém estava uma terra de nada, em virtude dos muros estarem destruídos. E nesta noite o Senhor começará a reconstruir muros sobre as nossas vidas. Começará a reconstruir algo que está te entristecendo dentro do teu coração. Mas basta que você se entregue ao Senhor. Basta que você se coloque verdadeiramente na presença dele. Eu anotei aqui 5 pedras para que nós possamos reconstruir esses muros. Então nós já pedimos ajuda a alguém, nós já começamos a tirar todos aqueles escombros que estavam naquele lugar. Então nós já podemos ver Jerusalém, a frente de Jerusalém limpa. Então nós podemos ver o teu coração limpo nesta noite. Nós podemos ver que o Senhor irá começar a fazer algo dentro da minha e da tua vida. A primeira pedra que nós podemos ver sobre a vida de Neemias é a pedra do propósito. Neemias não saiu para andar durante 1.500 quilômetros de distância sem um propósito. Neemias, ele andou sobre todo aquele local, sobre todo aquele lugar, em cima de um propósito. E a sua força, o Senhor vai multiplicar. Muitas vezes nós podemos, Senhor, mas eu coloco um propósito, ó Deus, nas tuas mãos, mas eu não tenho força, Senhor, para que eu possa executar. Eu não tenho força, ó Pai, para que eu possa cumprir esse propósito. Então esta é a noite que o Senhor te trouxe neste lugar, para que você venha fazer um propósito real daquilo que você precisa deixar, porque o Senhor, a partir do dia de hoje, Ele vai te dar força, Ele vai ver a intenção do teu coração e Ele vai multiplicar a tua força, para que você venha cumprir os propósitos que você colocar diante do Senhor. Os propósitos que você colocar nas mãos do Senhor, a partir do dia de hoje, Ele vai fazer cumprir sobre a tua vida. A segunda pedra, a partir da hora que nós colocamos um propósito nas mãos do Senhor, nós temos que ter a pedra da coragem. Será que hoje você tem coragem de se entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor? Porque você tem um propósito. Só que hoje basta que você tenha uma coragem. Você tenha uma coragem para confessar diante do Senhor. Que você tenha uma coragem para deixar aquilo que o Senhor quer que você venha deixar. Então essa é a noite que o Senhor quer que você venha ter coragem para você chegar diante dele. O sopro de Deus lhe dará um novo fôlego para a sua vida. Se hoje você tiver coragem para se achegar diante do Senhor, confessar tudo aquilo que você precisa confessar, entregar tudo aquilo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, hoje o Senhor ele está disposto a soprar um novo fôlego de vida sobre a tua vida, a colocar uma nova história sobre a tua vida, para que você venha vencer, para que você venha sair desta Babilônia, para que você venha sair desse cativeiro, para que você venha sair dessa tristeza que há dentro do seu coração. Mas hoje o Senhor te chama para você ter coragem. Hoje Ele te chama para você entregar aquilo que Ele vem te falando. Filho, você precisa entregar algo no meu altar. Você precisa entregar algo que está separando a minha presença da tua vida. O Senhor te chama hoje para ter coragem para vencer essa batalha. O Senhor te chama hoje para ter coragem para pular esse obstáculo e se entregar de uma vez por todas na presença do Senhor.
se entregar de uma vez por todas perante a face do Senhor, porque a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Só que cada vez que você não entrega aquilo que o Senhor quer que você venha entregar, o Espírito Santo ele sai e o templo fica vazio. Tome cuidado, porque o templo vazio é perigoso. A terceira pedra que o Senhor quer que nós venhamos levantar nessa noite. Hoje o Senhor te colocou a pedra do propósito, a pedra da coragem, e em terceiro lugar, a pedra da perseverança. Quantas vezes o Senhor tem te falado que Ele vai fazer? Quantas vezes o Senhor tem te falado que Ele vai fazer acontecer algo na tua vida? Só que você ora um dia, você ora uma semana, você ora um mês, e depois você se esquece. E depois você fala, Senhor, não aconteceu nada, vou deixar de lado. Não aconteceu nada, vamos deixar para lá, vamos passar para um outro dia, vamos passar para um outro novo tempo, vamos passar para um outro algo. Mas hoje o Senhor quer te trazer à mente. O que é que você estava orando ao Senhor e você deixou de orar? O que é que você estava orando? Passaram-se alguns dias, passaram alguns meses e você se esqueceu. Você deixou de perseverar sobre aquilo que você clamava. E hoje é a noite que o Senhor quer te trazer à mente novamente. Hoje é a noite que o Senhor quer te trazer ao coração, para que você venha perseverar na presença dEle, para que você venha promover grandes mudanças sobre a tua vida. Porque o Senhor me disse que nessa noite estaria algumas pessoas aqui que precisariam de grandes mudanças sobre a tua vida. Precisariam ser impactadas por grandes mudanças. Precisariam ser impactadas por um novo tempo, por uma nova história. E hoje é a noite que o Senhor te traz à memória que você tem que perseverar, que você tem que continuar naquela sua oração, que você tem que continuar naquele seu propósito, que você tem que continuar naquela sua coragem, que você se encontrava quando você aceitou ao Senhor, quando você estava no primeiro amor, que você ia, que você não media esforços, que você não olhava para o seu cansaço, que você não olhava para as suas dificuldades, que você não olhava para as suas dúvidas, que você não olhava para aquele tempo, mas você simplesmente olhava para o Senhor e você perseverava, e você perseverava. Você, quantas vezes você disse ao Senhor, mas não aconteceu hoje, mas eu creio que no amanhecer vai acontecer. Não aconteceu no amanhecer, mas eu creio que no amanhecer vai acontecer. O Senhor quer que você volte nesta noite à perseverança. O Senhor quer que você volte ao primeiro amor, porque muitas vezes Ele tentou falar contigo e o teu coração estava fechado para Ele. Porque a palavra do Senhor, ela diz que há um tempo determinado sobre a terra, há um tempo determinado para todas as coisas sobre esse lugar, e aquilo que Ele prometeu Ele vai fazer, aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Só que não é no teu tempo, não é no tempo que você necessita, mas Ele diz que Ele vai chegar no tempo certo, que Ele vai chegar no tempo correto, que Ele vai chegar no tempo que Ele programou para a tua vida. Então pare de olhar para o seu tempo. Pare de olhar, de dar um tempo determinado para o Senhor. Senhor, olha, se o Senhor não cumprir até terça-feira, eu não vou mais. Se o Senhor não cumprir até quarta-feira, eu paro. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais para a tua casa. Mas hoje o Senhor, Ele quer nos alertar que o tempo determinado está nas mãos dEle. O tempo determinado que Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu está nas mãos dEle. Mas o que Ele quer que você faça, que você continue no seu propósito, que você tenha essa pedra da coragem sobre as tuas mãos, que você tenha a pedra da perseverança sobre o teu coração e creia que Ele vai fazer tudo aquilo que Ele te prometeu na tua vida. Amém? A quarta pedra seria a pedra da provisão. Deus vai prover todas as tuas necessidades. Deus, Ele vai prover tudo aquilo que Ele determinou, tudo aquilo que um dia
dia Ele falou que Ele faria sobre a tua vida. Se nós pegarmos a vida de Neemias, a partir da hora que ele saiu daquele rei, a partir da hora que ele foi da presença do rei, ele tinha tudo sobre as suas mãos, ele tinha tudo que ele quisesse, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas a partir da hora que ele entendeu o chamado dele, a partir da hora que ele tomou posse do chamado dele, ele simplesmente, ele creu no Deus provedor, ele creu no Deus que proveria tudo aquilo que ele precisasse para fazer a restauração daquele lugar, para fazer a restauração dos muros de Jerusalém. E não é diferente. Da mesma forma, se o Senhor proveu sobre a vida de Neemias, Ele vai prover sobre a minha e a tua vida. Não temas, não turbe o teu coração, creia naquilo que o Senhor vai fazer, porque simplesmente, se o Senhor te levou no deserto, é que para que você venha ter alguma experiência com Ele, para que você possa entender que no deserto Ele cumpre aquilo que Ele te prometeu. No deserto Ele cumpre tudo aquilo que você precisa. No deserto Ele não vai deixar você morrer de sede, nem morrer de fome, porque Ele sabe qual é a tua necessidade. Então somente basta que nós venhamos crer, que nós venhamos colocar as pedras sobre os nossos corações, a pedra do propósito que nós tínhamos, as pedras da coragem, da perseverança, e cremos na provisão. Tudo aquilo que Neemias precisou para levantar aqueles muros, o Senhor foi provendo. Tudo aquilo que Neemias precisava para fazer as portas novas, o Senhor proveu na vida de Neemias. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: filho, eu não te desamparo, eu não me esqueci de você, eu estou provendo até o dia de hoje. Somente volte a crer, somente volte a acreditar, somente volte a entender o propósito que eu tenho sobre a tua vida, porque eu não te abandonei, não vou te abandonar, porque o meu amor por você é grande. Não te tirei daquele lugar para te deixar morrer, mas te trouxe para a minha presença para que você venha entender qual é o teu chamado. E a quinta pedra que nós precisamos ter é a pedra da autoridade. É a pedra da autoridade que o Senhor precisa colocar nas nossas vidas novamente nesta noite. Porque o Senhor me disse que a autoridade que você tinha no reino espiritual, essa autoridade caiu por terra. Essa pedra da autoridade, ela saiu dos teus lábios. Porque há um tempo atrás você tinha tanta autoridade no reino espiritual, e de um tempo para cá você não tem coragem para dizer: olha, problema, saia deste lugar, porque se você não sair deste lugar, eu vou passar por cima, porque o meu Deus é poderoso. A autoridade que você tinha no reino espiritual parece que não existe mais. A autoridade que o Senhor te deu não existe mais sobre a tua vida. Mas hoje é a noite que o Senhor, Ele quer te abençoar, trazendo os teus sonhos novamente à existência, trazendo os teus sonhos que você sonhava, que você ordenava no reino espiritual, que você sonhava: olha, eu vou fazer assim, a minha vida vai ser assim, a minha vida vai ser dessa maneira, olha, eu vou passar por cima desse problema, eu vou renunciar assim, eu vou fazer dessa maneira. E hoje, como é que andam os teus sonhos? Você acredita que os teus sonhos são possíveis ainda? Você acredita que a tua casa pode ser restaurada? Você acredita que o ministério do Senhor na tua vida vai acontecer realmente? Aquilo que você sonhou um dia cantando para o Senhor, aquilo que você sonhou um dia dançando para o Senhor, aquilo que você sonhou profetizando um dia. E aí, meu irmão, como é que se encontra novamente? Como é que está essa autoridade sobre a tua vida? Como é que se encontram esses sonhos? Ou simplesmente você está vegetando no reino espiritual sem nada acontecer? Quanto tempo faz que você não vê nada acontecer? Quanto tempo? Quanto tempo que você diz: o meu
daquele lugar, elas não foram capazes de parar Neemias. Aquelas ruínas, elas não foram capazes de brecar, de colocar medo sobre a vida de Neemias. Eu quero te dizer essa noite, que tudo que você passou até aqui, o Senhor diz que essas ruínas que estão sobre as suas vidas não serão capazes de bloquear a sua história, não serão capazes de esconder a sua história, porque o Senhor hoje ele as muda, o Senhor hoje ele as reconstrói, porque o Senhor hoje ele faz diferente. O Senhor hoje ele vai te tomar pelas tuas mãos, ele vai te colocar de pé na onde você caiu, porque ele te diz que você é o amado dele. Você é amado dele, e ele não abre mão da tua vida, ele não abre mão da tua vida, somente para deixar. Pode colocar já aquela, só puxar ela, mas não coloca aí, para que você venha entender. Se você pegar o capítulo 3 de Neemias e for olhando ele também começa assim no versículo 2: e junto a ele edificaram os homens de Jericó, e junto a eles construíram os filhos de Zacur. No versículo 3, os filhos de Esar edificaram a porta do peixe e colocaram as vigas de madeira. No 4, e junto a eles reparou Meremote, e junto a eles reparou Mesulão. No 5, ao lado deles, os Teboritas também repararam, mas os seus nobres não estavam dispostos a sujeitar os seus ombros à obra do seu Senhor. Pode deixar, pode deixar. O que eu quero te colocar na tua mente? Que ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sem a ajuda de ninguém. Diga para o teu irmão hoje: Deus precisa de você. Deus precisa de você. Diga para o teu irmão: Deus precisa de você. Deus precisa de você, irmão. E diga também: eu também preciso. Eu também preciso. Eu também preciso. Eu também preciso. Eu também preciso de você. Diga para o teu irmão, não fique com vergonha não. Diga para ele, fala: ele, eu sozinho não consigo, eu preciso de você. Aleluia. Neemias não fez nada sozinho na reconstrução dos muros. Se nós pegarmos a reconstrução do muro, foi coisas lindas. Mas aqui, um fez uma coisa, essa tomada foi outra, isso daqui foi outro, isso daqui foi outro, isso daqui foi outro que fez, esse foi outro, essa caixa foi outro que fez, aquele furo foi outro que fez, aquele ventilador foi outro que fez. Justamente por isso que os muros de Jerusalém foram reconstruídos com excelência, porque Neemias não fez o trabalho sozinho. Neemias não abraçou a causa sozinho. Neemias entendeu o chamado que ele tinha para que ele pudesse ir sobre aquele lugar e lançar a palavra da reconstrução. O que cabia a Neemias fazer, Neemias fez. Mas o que cabia a outras pessoas, cada um foi fazendo o que era para fazer. E da mesma forma, dentro de uma igreja, dentro de um ministério, dentro de uma vida, dentro da tua casa, nunca se esqueça que você pode fazer tudo sozinho, porque você não pode. Você não pode fazer tudo sozinho. Você sempre depende do outro. Você sempre depende de mais um. Você sempre depende de uma outra pessoa para te ajudar. E creia nisso. E é dessa forma que o Senhor quer fazer nesta noite. O Senhor quer te colocar diante de uma situação, para que você venha a entender que você precisa de alguém, que você precisa estender as mãos para ajudar alguém, e que você precisa que alguém estenda as mãos para poder te ajudar. É o que o Senhor quer te colocar nesta noite. E Ele quer que você tome posse dessas 5 pedras, que você coloque em prática novamente o seu propósito, que você tenha coragem para executar o teu propósito, para que você venha ter perseverança na tua coragem, para que você creia que através da tua perseverança o Senhor, Ele
está sobre a mão dele, sobre os céus e sobre a terra. E se ele está dentro do teu coração, você também tem autoridade. Você também tem autoridade. Comece a colocar essa autoridade em prática.